Tudo bem, dona Márcia? Bom dia. Como é que tá o João Eduardo? Dia. Bom, o João Eduardo tá com o pé bem esfolado, tá com uma tala, tá sentindo bastante dor. Mas, tipo assim, é um guri de 8 anos, tem toda aquela voracidade da idade. Sim. Né? Tá tranquilo, assim. Pode falar. Não, sim, que a senhora disse que ele tá tranquilo, que ele tá passando bem hoje. Tipo, tá com dor, tá? Mas não deixa de ser o João Eduardo. Sim. O que aconteceu? Explique pra gente, porque ele estava saindo da escola, ele estava participando de alguma atividade na escola? Não, na verdade ele estava em casa e aí ele foi até a escola para chamar a irmã de 15 anos e na volta, tá? Ele estava passando na faixa, o carro pegou ele. Diz o motorista que ele, porque eu fui avisada depois, eu trabalho na loja Ponta de Estoque ali na frente da 8ª DP. E a moça chegou lá e me avisou que perguntou se eu era Márcia e que, né, o meu filho tinha sido atropelado. Quando eu cheguei no local, o rapaz que né, enfim, atropelou o João, estava no local. Prestou os primeiros socorros? Sim, na verdade estava um monte de gente na volta dele cuidando assim para ele não se movimentar, porque não sabiam a extensão do ferimento. E aí chegou o corpo de bombeiro. O que o rapaz falou para mim é que o João Eduardo saiu do nada. Entendeu? E a maioria das pessoas diz que ele saiu ali, ele foi atravessar a faixa. Provavelmente ele deve ter vindo pelo posto, passou a faixa do posto e quando ele foi passar ali, o carro pegou ele. Bom, é engraçado porque eu até estava comentando aqui antes da senhora chegar, na segunda-feira, o atropelamento do João Eduardo ocorreu na sexta, né? Na sexta. Na segunda-feira nós fizemos reportagens alertando para isso, de que poderia acontecer um atropelamento com uma criança. Ouvimos o diretor da escola dizendo que, olha, nós temos aqui 1.500 alunos, temos alunos de 6 anos que vão e voltam para casa sozinhos e atravessam ali, e a sinaleira está desligada, e tem motorista que não respeita, e aí por diante. E o que a gente não vê é uma atuação do poder público, porque a sinaleira antes estava só em verde, aí quando apertava, parava tudo e as pessoas atravessavam, né? O que a senhora analisa de tudo isso? Porque a gente 5 dias antes fizemos reportagens falando do problema e a atuação pública não aconteceu? Na verdade, eu acho que é mais uma obra que eles fazem que não funciona. Porque, afinal de contas, porque dá tumulto de carro e tal. Tá, só que tem uma coisa, eles têm que visar as crianças que saem do colégio. Não só as crianças, tem muita gente que chega ali e fica um tempão na faixa do meio esperando para passar. Até consegue passar de uma para outra, mas quando chega no canteiro central ali não consegue, tá? Alguns motoristas têm a consciência de parar, só que ali são 2 pistas, tanto quem vai quanto quem volta. E aí a conscientização muitas vezes é de um só, então um deixa passar e o outro mata. É mais ou menos isso que acontece. Eu penso que, realmente, assim, a hora que aconteceu uma coisa grave, porque o acidente do João, apesar do carro ter passado por cima do pé dele, ido e voltado, tá, lesionou pele, ficou na carne viva, porém não quebrou ossos. Mas podia ter sido um caso de morte. Aí sim, talvez, iriam olhar para as crianças e fazer algo nesse sentido. De voltar a funcionar aquela sinaleira. Que eu acho que é o certo. Sim. Se é uma obra que foi paga pelo povo, que está ali, é para funcionar. Entendeu? Ou seja, o que tem direito de funcionar é só para os motoristas? Para os pedestres, não. Entendeu? Porque os motoristas não podem tumultuar um pouquinho, mas os pedestres podem ser atropelados. É essa a visão que eu acho que todo mundo deveria ter e exigir que aquilo ali voltasse a funcionar. O João, o que ele contou do atropelamento para você? Ele disse que... Como é que foi que o carro surgiu perto dele? Ele disse que ele foi atravessar e quando ele olhou, o pé dele estava embaixo do carro. Foi muito rápido. Foi rápido, não deu tempo dele ver nada. Tipo assim, baseado no chinelinho dele, o cara disse que estava devagar. Só que eu creio que ele não estava correndo tanto assim mesmo, porque ele chega ali, tem a faixa, ele deve ter dado uma reduzida. Mas assim, o chinelo dele ficou destruído. Se o pé dele ficasse destruído na mesma proporção do chinelo, meu filho provavelmente teria amputado o pé. Tá. Nossa, que coisa, né? A senhora como mãe, nós estamos recebendo aqui a dona Márcia Regina Fontoura da Silva, que é mãe do João Eduardo, que na sexta-feira foi atropelado na esquina da 403 com a Servidão Três Marias, e nós na segunda que passou, fizemos matéria, dizendo, olha, tem que resolver o problema da sinaleira, porque pode uma criança ser atropelada. O próprio diretor da escola falou, olha, temos 1.500 alunos aqui, a maior escola da rede pública de Florianópolis. E tem gente que vai e volta para casa sozinho, crianças de 6 anos. E
Infelizmente, o João Eduardo foi atropelado. Tá em casa, tá? Teve um problema no pé, né? Mas tá bem. O que é muito importante a gente citar aqui, o pessoal tá perguntando, mas como é que tá o João Eduardo? O João Eduardo tá bem, tá em casa aos cuidados da família nesse momento, né? O que a senhora pretende fazer a partir de agora? Porque a própria escola já está cobrando aí faz tempo, né, que esse problema da sinaleira ali na entrada dos ingleses seja resolvido. Bom, na real, assim, ó, se os pais se manifestassem, eu acho que não só os pais, a comunidade de forma geral, porque afinal de contas ali é a entrada dos ingleses, tá? A entrada e saída dos ingleses. Então o fluxo de carro na rodovia é grande, é muito grande. Ou baixo-assinado, ou um protesto, alguma coisa relacionada a isso. Eu tomaria parte tranquilamente, mesmo porque eu tenho 3 filhos que vão para a escola todos os dias. Pro Erondina? Pro Erondina. Em que idade eles têm? O João Eduardo com 8, a Pamela tem 15 e a Ana Júlia tem 13. Então, a Ana Júlia e o João vão de manhã e a Pamela vai à tarde. Então, tipo, e ali é independente, o fluxo de carro é contínuo, não importa o horário, entendeu? Então, eu acho que deveria ter uma manifestação, sim, porque ontem, né, no caso, sexta-feira, foi o meu filho. Ele machucou o pé. Ele está bem, entre aspas, porque ele está à base de medicação. Se ele estivesse totalmente bem, ele não precisava de medicamento. Mas amanhã pode ser o filho de uma outra pessoa, ou até mesmo uma pessoa idosa. Eu mesmo já ajudei várias vezes pessoas idosas a atravessar aquela sinaleira. Não só já estava desligada, né? Mas já está desligada faz muito tempo. Sim. Foi uma obra que foi feita para permanecer desligada, entendeu? Sem uso, para beneficiar quem? Os motoristas, ou seja, os pedestres, não quer dizer nada. É baseado nisso. Então, assim, ó, eu acho que se tivesse uma manifestação e tal, e a comunidade em si se movimentasse para isso, porque, assim, uma pessoa sozinha não adianta fazer manifestação. Se as outras não participarem, eu ficar olhando, tipo assim, olha, estou fazendo uma manifestação. Tem que todo mundo se ajudar, entendeu? Agora vai chegar o verão, vai ficar pior. O fluxo de carro nunca teve tão intenso aqui. E aproveitando assim, ó, o rapaz que atropelou meu filho, ele ficou no local, tá? Até a hora que a ambulância do Corpo de Bombeiros chegou. Inclusive, eu queria agradecer que os meninos do Corpo de Bombeiros foram fantásticos em relação ao meu filho. O rapaz ficou lá até esse horário. Quando a Polícia Militar chegou, que pegou os dados do meu filho, pegou os dados dele, eu não tenho contato com o rapaz. Não fiquei com o contato dele. E assim, ó, ele atropelou o João. O correto é que ele pague os medicamentos do menino. Sim. Entendesse? E eu não consigo. Eu gostaria muito de que, se ele estivesse ouvindo agora, ou alguém próximo dele que soube do acontecido, entrasse em contato comigo, porque assim, o João Eduardo precisa de medicamento. Eu sou sozinha para criar os meus 3 filhos e pagar todas as contas e as despesas da casa. E eu gostaria que ele aparecesse para ajudar. Nós estamos aqui conversando com a dona Márcia Regina Fontoura da Silva, mãe do João Eduardo, de 8 anos, que foi atropelado na sexta-feira, e nós fizemos matérias alertando para isso, e pimba, aconteceu com o João Eduardo, 8 anos, foi atropelado na esquina da SC 403 com a Servidão Três Marias. E a gente fala SC 403, porque ela tem título de rodovia estadual ali, né? Mas é uma avenida, é uma rua de ingleses, é uma rua como se fosse qualquer outra, como se fosse a Dom João Becker, aqui onde nós estamos, aí que vocês estão vendo, né? É uma rua que tem movimento de cidade, né? Só tem o título de rodovia. Essa rua que vocês estão vendo ao vivo aí também é uma estrada. É a estrada Dom João Becker, mas é uma rua, né? Mas no caso ali da SC 403, tem uma sinaleira exatamente no ponto onde aconteceu o atropelamento, mas ela não está funcionando por incompetência pública. Que mensagem a senhora deixaria hoje para os administradores da prefeitura, principalmente, que são responsáveis pelo trânsito da cidade, são responsáveis por aquele equipamento que não está funcionando? O que a senhora poderia dizer como mãe de uma pessoa que foi atropelada ali naquele ponto, sendo que o problema já havia sido alertado, né? Eu deixaria o recado do seguinte, para que eles analisem assim, ó, não tem só carro nos ingleses, tá? Tem pedestres também. E assim como os motoristas pagam os impostos deles em dia, os pedestres também. Então, eu acho que direito de ir e vir é para todos. E quando termina o limite de um, começa o limite do outro. E se eles tivessem consciência de que realmente funciona dessa forma, eles ativariam novamente aquilo ali sem ter necessidade de protesto, sem ter necessidade de morte. Porque eu acho que um atropelamento já é o suficiente para o sofrimento da família. E todos os que estavam na volta ali, nossa, sem palavras, porque estava todo mundo cuidando do meu filho quando eu cheguei. Entendeu? Então, assim, ó,
Tomem vergonha na cara, pessoal. Vocês só sabem ficar aí ganhando dinheirinho de vocês e não fazem nada pelo povo. E, na verdade, se vocês têm o salário de vocês, o povo paga. Então, vamos ativar aquilo lá antes que aconteça algo pior. É isso aí. E faço as minhas palavras também, né? Porque tem que reativar aquela sinaleira da entrada dos ingleses com urgência, porque a situação tá complicada ali naquele cruzamento. Dona Márcia Regina Fontoura da Silva, mãe do João Eduardo, de 8 anos, que foi atropelado. Muito obrigado aqui por ter vindo ao Conexão Notícias, dar essas explicações e corroborar aqui a nossa reclamação, inclusive, né? Que é que o equipamento tem que funcionar a serviço das crianças da escola, principalmente. Muito obrigado. Eu agradeço vocês também pelo interesse e pelo carinho de estar convidando a gente para vir aqui e falar o que acontece, entendeu? Porque muitas vezes isso fica abafado porque é uma situação rotineira. Muitos são atropelados, ninguém mexe, ninguém se movimenta. Muito obrigado também. E sabe, teve gente que pediu o desligamento daquela sinaleira, né? Esse é o pior. Só que essas pessoas que pediram o desligamento da sinaleira, elas muitas vezes têm carro e olham o próprio umbigo, né? Elas não estão interessadas nas 1.500 crianças que precisam cruzar aquela avenida. Vamos botar como avenida, aquela avenida. E fora os idosos, tá? Porque ali é uma região que tem muito idoso. Mas o maior problema ainda são as crianças, porque os idosos ainda têm discernimento de olhar e atravessar e tal, quando não vem carro. Mas a criança é muito espoleta e vai, pá, atravessa. Foi o que aconteceu com o João Eduardo? Né? Então, o pior são as crianças e essas pessoas que pediram desligamento não têm consciência com as crianças. É porque não foram o filho delas que foram atropelados. Pode O dia ser. que acontecer, ela se conscientiza e pede para ligar novamente. Pode ser.